nome é Valéria Singh, tenho 59 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu vou contar meu testemunho para vocês terem a noção de como Deus é maravilhoso na nossa vida. Eu me casei com 21 anos e tive a minha filha com 25 e me separei com 27. A minha filha tinha 2 anos e, como toda moça, né, toda pessoa que se separa, volta para casa dos pais, eu voltei para casa da minha mãe, mas sendo que a minha mãe também estava no processo de separação, já estava morando já com uma outra pessoa, e eu fiquei lá por um tempo, mas um pouco incomodada com a situação. Foi quando a tia do meu ex-marido me convidou para morar na casa dela e eu aceitei porque achava que seria uma solução melhor para mim, para minha filha. E eu fiquei lá morando com ela por um bom tempo também. Saía para trabalhar, voltava, sendo que nesse meio eu fiquei desempregada e não tinha como sustentar, né, minha filha, porque o meu ex-marido também estava numa situação delicada também, não me ajudava muito e eu fui obrigada a entregar a minha filha para o pai, que ele já estava com uma outra família e eu não tinha outra solução, morando na casa dos outros, desempregada, e eu estava muito desconfortável também com aquela situação, e eu fiz isso. Então eu entreguei a minha filha para o pai e saí também da casa dessa tia do meu ex-marido. E um dia eu estava procurando emprego, eu estava num supermercado, chorando porque eu não conseguia ficar longe da minha filha, né? E eu chorando muito com um copo de iogurte na mão, eu me lembro que chegou uma senhora perto de mim perguntando se eu estava passando mal, alguma coisa assim, e essa senhora foi e perguntou o que estava acontecendo, porque esse mercado, por incrível que pareça, ficava perto até de um cemitério, e eu não sei, eu acho que parecia um anjo que estava ali, porque eu, sem conhecê-la, eu quis desabafar com ela, falei para ela o que tinha acontecido, e ela me convidou para tomar um café na casa dela, e eu fui, né, tomando café e tal, e ela falou: olha, o que eu posso ajudar você, eu tenho um quartinho de empregada fora da minha casa aqui, que é só um quarto com banheiro, mas se você quiser ficar aqui, você pode ficar, até você arranjar um emprego e tal. E eu fiquei na hora muito agradecida, muito feliz e aceitei esse convite, na esperança, né, de poder reaver minha filha, trazer ela de volta para mim. Mas nesse inteirinho, a minha filha não estava feliz onde estava. Por mais conforto que ela tivesse na casa do pai dela, tinha um quarto, tinha comida, ela sempre estava chorando, chegou a fugir de casa. Nós morávamos uma distância assim, de uns 40 minutos da casa dela até a minha casa. E um dia ela saiu de casa e foi acompanhando o ônibus, né? Ela sabia o trajeto, mas ela muito pequenininha, tadinha, com 7 anos, cansava, e me ligaram, o pai dela me ligou perguntando se ela estava comigo, e eu sem saber.
onde estava, fui a pé, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me guiou a ir a pé, né, até a casa dele, mas nesse trajeto eu encontrei ela sentadinha, com um porteiro assim, que estava no prédio do lado. Quando ela me viu, a gente se abraçou muito, levei ela para minha casa. E nisso, eu não tinha ainda condições de ficar, porque eu não estava trabalhando. Ela passou aquela noite comigo e eu levei ela de volta para a casa do pai. Como se não bastasse esse problema todo, eu fiquei muito doente. Eu fiquei, hoje a doença é muito falada, mas isso há 30 anos atrás, a síndrome do pânico ainda não era muito divulgada. E eu adquiri essa doença. E eu fazendo salgadinho para vender na porta da escola dela, que era uma maneira de eu vê-la, de estar com ela, na hora de sair, levava para casa do pai. E num desses dias eu passei muito mal e fui com ela para o hospital. E naquela época o tratamento era um coquetel de remédio que eles davam a gente na veia e que ficava dopada e acabava dormindo. E nós passamos aquela noite ali no hospital, agarradinha, até eu melhorar e levá-la para casa. Quando eu cheguei em casa, eu só tinha um copo de leite, ou dava para ela tomar à noite, ou dava para ela de manhã, porque era o final de semana dela ficar comigo. E eu lembro que eu chorando, ela deitadinha assim, dormindo comigo, e foi aonde que eu fiz meu apelo para Deus, que eu falei: Deus, o Senhor me deu, o Senhor sabia o quanto que eu queria ser mãe, o Senhor me concedeu essa bênção de tê-la, mas só que eu não estou conseguindo criá-la. Ela não está feliz, eu não estou feliz. E quando eu quero entregar ela para o Senhor, Pai, porque não tem pessoa mais digna aqui no mundo que seja capaz de eu entregar minha filha. Então eu quero devolver ela para o Senhor, para que o Senhor me ajude a criar. Eu quero ser a sua ajudadora, Senhor. Toma minha filha em seus braços, toma a minha filha, guia ela para a vida, né? E só sei que eu dormi ali com ela chorando. No dia seguinte, levei ela para a casa do pai dela de novo. E nesse trajeto, eu consegui um emprego, para a honra e glória de Deus, né? Eu fui fazer uma entrevista numa empresa e 2 dias depois eu fui chamada. Fiquei trabalhando e eu fiz um trato com Deus: Senhor, se eu conseguir ficar pelo menos 6 meses de carteira assinada, o Senhor me dê minha filha de volta. E, gente, Deus foi tão misericordioso comigo que eu fiquei, assinaram minha carteira, eu fiquei 2 anos trabalhando nessa empresa. E quando a minha filha fez 9 anos, uma semana antes do aniversário dela, eu peguei ela de volta, aluguei uma casa, peguei a minha filha de volta e nunca mais a gente se separou. E eu lembro também que nessa época da minha separação, a minha família toda contra, né? Porque há 30 anos atrás, a gente, quando se separava, a mulher era um pouco marginalizada, e eles falavam que a minha filha que eu não ia saber criar ela, que a minha filha não ia dar para nada.
E hoje eu posso garantir a vocês que eu tenho uma filha maravilhosa que segue o caminho de Deus. Deus colocou no caminho dela uma pessoa, um marido que quem me conhece, desculpa, que quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada por ele, quanto que eu tenho ele como meu filho. E eu tenho que agradecer muito a eles pelos 2 netos que me deram, pela vida cristã, pela harmonia que nós temos dentro de casa. E como é bom a gente seguir a Deus, a gente depositar toda a nossa vida, toda a nossa confiança nele, porque só ele é que pode nos dar a salvação e que pode nos dar essa esperança, essa vida, por mais tribulada que seja, a gente consegue superar com alegria, com amor. E vocês vão conhecer de quem eu estou falando. Vocês agora eu vou apresentar quem é essa minha filha, que todo mundo, onde ela passa, todas as pessoas gostam muito dela. Né? Não é coisa de mãe falando, é muito real isso, e eu fico muito, muito feliz pela bênção que Deus me deu, pela filha, e agora vocês vão conhecer quem é. Eu só tenho a agradecer a Deus pela mãe que Deus me deu. É difícil, né, ouvir essa história todas as vezes e a gente ainda se emociona. Mas eu quero voltar um pouquinho no meio da história e contar a minha versão. E durante esse tempo ao qual a gente ficou separada, foi um momento difícil, porque meu pai era casado com uma outra mulher, onde ela não tinha filhos, talvez na fase dela, né, tinha ciúmes, ou eu não sei. Hoje em dia ela não está mais aqui para contar a história, porém foram 2 anos de muita tristeza para uma criança no período de 7 a 9 anos. Só que no período que a minha mãe me entregou e ela estava passando por essa dificuldade toda, ela falou para mim uma frase que eu nunca esqueci. E ela falou: filha, a mamãe precisa de 2 anos. Em 2 anos a mamãe vai pegar você de volta. E eu lembro que a minha mãe andava todos os dias. A minha mãe nunca deixou de me visitar, nunca deixou de me ver. E eu já sabia exatamente o horário que ela chegava. E ela ia andando esses 40 minutos de trajeto a pé todos os dias, incansavelmente. E eu ficava ansiosa por aquele momento, porque Deus sabe, talvez não seja o momento de eu contar tudo que eu vivi nesses 2 anos, mas o que importa agora é contar esse momento ao qual ela me entregou, e eu nem sabia. Mas todos os dias eu falava com Deus, e a gente não foi educado num lar cristão. Minha família toda era uma parte espírita, outra católica, e nós nunca tivemos o ensinamento do Deus que nós temos hoje. E hoje eu tenho a oportunidade de ensinar para os meus filhos quem é esse Deus. Mas naquele momento de angústia, eu tive pessoas que foram guiadas por Deus para me tirar de situações difíceis. E a minha mãe, essa frase que a minha mãe me disse: filha, em 2 anos eu vou te buscar. E ela cumpriu. Irmãos, no momento em que eu entrei na igreja e eu ouvi aquela música Começando Aqui,
Eu lembro do dia que a minha mãe me pegou de volta e ela falou: filha, aqui a gente está começando de novo. E essa música tem um significado enorme para mim, porque Cristo prometeu que Ele vai voltar. E a promessa que minha mãe me fez e cumpriu, eu tenho certeza de que Cristo também cumprirá. Essa certeza de que Cristo voltará nunca saiu de dentro do meu coração, por conta disso que eu vivi com a minha mãe. E eu louvo a Deus por tudo isso, porque foi uma... E nesse momento que eu entrei na igreja e comecei a ouvir essa música começando aqui, fez todo sentido para mim. E eu nunca mais deixei de crer que Jesus voltaria. Essa mensagem que eu recebi de que Jesus voltaria, imediatamente me fez lembrar esse momento em que eu voltei para minha mãe. E hoje eu consigo ensinar para os meus filhos. Eu entrei para a igreja, meu filho tinha 2 anos. E hoje eu consigo ensinar para eles. Hoje eu vivo num lar cristão, com a honra e glória do Senhor, porque um dia minha mãe me dedicou para Deus. E hoje, todos os dias, eu ajoelho na cama dos meus filhos e entrego eles a Deus, todos os dias. Eles são do Senhor. Independente do momento em que eles vivem, independente de qualquer coisa, a minha certeza de que Deus está fazendo a obra na vida deles é muito grande, porque nada que o inimigo possa fazer atrapalha os planos de Deus quando a gente permite que o céu haja. Então, o meu apelo para vocês é que vocês também possam dedicar os seus filhos a Deus. Pergunte a Deus qual tipo de mãe que você precisa ser para os seus filhos. E peça a Deus para que Ele te faça esse tipo de mãe. Porque nós somos falhas, eu não sou perfeita. Mas eu peço todos os dias a direção do Senhor. Porque só Ele pode alegrar a minha casa. Só Ele trouxe salvação. Só Ele mudou o rumo de uma história ao qual tinham muitas maldições. Mas pelo poder de Deus todas elas foram quebradas. Louvado seja o nome do Senhor. A minha mãe viveu um casamento quebrado. E eu louvo a Deus porque Deus amarrou o meu casamento de uma tal forma com os laços do céu. Nós já passamos muitas dificuldades no casamento também, mas hoje eu vivo um lar feliz. Eu tenho um lar feliz e dedico os meus filhos todo dia a Deus, ensinando a fazer trabalho útil, ensinando a honrar ao Senhor e amar a Deus acima de todas as coisas. E eu convido vocês a saber um pouquinho mais sobre o método de Cristo, para vocês educarem, porque o mundo diz que a educação é uma coisa e a educação de Deus é totalmente diferente. E não tem como sofrer decepção se a gente segue a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus eu quero fazer uma oração agora, entregando todos os nossos filhos e a nós mesmos como mães a Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Criador de todas as coisas, Senhor, te louvamos e engrandecemos porque o Senhor fez milagres na minha vida. O Senhor transformou e guiou. Tu sabes, Senhor, que eu não tive nenhuma formação cristã, eu não tinha informações da Bíblia, mas o Senhor foi me guiando e colocando o desejo do meu coração de te buscar, de fazer questionamentos ao qual eu buscasse a verdade. E hoje estou aqui, Senhor, eu e minha mãe, dedicando a nossa vida também ao Senhor. Eu dedico meus filhos ao Senhor. Mas eu quero fazer esse pedido, Senhor, também para cada mãe que está me ouvindo. Senhor, use-as e para que elas possam preparar os filhos para pregar o seu evangelho, para a última mensagem que essa terra precisa ouvir. Pai, eu te clamo, em nome de Jesus, usa-nos para que a tua obra seja feita e terminada.
O que eu vivi, Senhor, foi para a Tua honra e para a Tua glória. E o Senhor nos guiou em todos os momentos. Assim eu te peço para que também todas as pessoas que estão vendo e passam por dificuldades possam enxergar que a Tua bênção é muito maior do que os problemas, do que as situações que passam. Faze-as, Senhor, enxergar além dos problemas e ver as bênçãos que o Senhor já tem preparadas. Em nome e por amor de Jesus, eu te agradeço, te peço e te louvo. Amém. E depois dessa história toda, desse testemunho, eu também dediquei os meus 2 filhos, Pietro e Alice, para o Senhor. E hoje eles servem a Deus assim como Deus pede. Eu tento ser a melhor mãe que eu posso, porque eu sei que eu dediquei ao melhor pai.